Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos para mais uma aula de matemática, né? Sistema de equação de segundo grau e problemas. Essa é uma matéria do 9º ano. Já fiz 2 vídeos, esse é o nosso 3º vídeo de equação de segundo grau. Eu ainda pretendo fazer mais um ou mais 2, fechando todo o conteúdo de equação de segundo grau. Sistema de equação de segundo grau. Observe a seguinte equação, problema aqui. Encontre os valores de x e y, tá? No sistema abaixo. Nós já aprendemos sistemas, né? O sistema vem lá do 7º ano, ao 8º ano, e agora nós estamos no 9º e aprendendo sistema já um pouquinho mais complexo, um pouco, né? Junto com a equação, né? Do segundo grau. A soma de dois números inteiros é 2. Se somarmos seus quadrados, encontramos 10. Quais são esses números? Então, eu montei aqui um sistema. Soma de dois números, x mais y, é igual a 2. Se somar x ao quadrado mais y ao quadrado, vai dar 10. Está perguntando quais são esses números. Que números são esses, né? Eu geralmente faço pelo método de substituição. Então, eu vou voltar lá para lembrar, né? Tem o método de adição, método de comparação e o método de substituição, tá? A maioria dos alunos gostam desse método de substituição. E para resolver uma equação, um sistema de equação do segundo grau, eu vou utilizar o método de substituição, tá? Vou pegar a linha de baixo, que está mais fácil, né? X mais y é igual a 2. X vai ser igual a 2 menos y. Então, vou pegar, eu já achei o valor de x, né? Que é 2 menos y, e vou substituir lá na primeira linha, né? Peguei a segunda para isolar o x, para assim eu substituir, por isso que é método de substituição, relembrando lá os anos anteriores, para eu substituir o x da linha de cima. Então, eu só substituí esse x elevado a 2 aqui, né? Eu substituí por 2 menos y, tá? Eu achei esse valor de x é igual a 2 menos y e eu substituí esse x aqui da primeira linha por 2 menos y. Perfeito. Então, eu cheguei no produtos notáveis. Qual produto notável é esse, professor? É o quadrado da diferença. Tá? Então, eu tenho que voltar lá naquela matéria. Tá? Se eu já tiver feito esse vídeo, volte lá nesse vídeo, dê uma olhada em produtos notáveis e que você vai ver como você vai resolver esse produto notável quadrado da diferença. Né? Aqui eu tenho aqui, ó, como eu falei, produto notável quadrado da diferença. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Aqui eu já coloquei o número ao quadrado, né? 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Então, esse produtos notáveis aqui, ele virou exatamente aqui que está em vermelho. Ó. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Eu repeti exatamente o y2, repeti o 10. Como que ficou, professor? 4, 2 vezes 2, 4y, né? y2, porque eu somei esse y2 com esse y2, então deu 2y2 igual a 10. Lógico, não dá para eu resolver assim, então passei o 10 para cá, para o outro lado, então ele vai virar menos 10, aqui eu já tenho 4, né? Então vai ser menos 10 mais 4 deu menos 6, dei uma arrumada, peguei esse 2y2, coloquei lá para frente, coloquei o 4y para cá e peguei o menos 10, somei com 4, deu menos 6. Então, eu montei aqui a minha equação de segundo grau. Igual a zero, já para eu separar o A, B e o C. Só que antes de eu separar esse A, B e o C e resolver essa equação de segundo grau, eu resolvi dividir por 2. Por que por 2, professor?
porque eu quero deixar ela mais fácil, né? Eu deixei ela com números menores, as minhas contas vão ficar mais fáceis, né? Não é porque eu sou professor de matemática que eu vou querer ficar fazendo contas desnecessárias ou com números grandes. Então, aqui eu utilizo, o meu A vai ser 1, meu B vai ser menos 2 e o meu C vai ser menos 3. Professor, se eu não dividir por 2, usar o A como 2, o B como menos 4 e o C como menos 6, vai dar a mesma coisa. Lógico, o delta vai ser um outro número maior. Os coeficientes A, B e C vão ser 2, menos 4 e 6, menos 6, mas no final o resultado vai ser a mesma coisa. E resolvendo aqui, tudo bem, com o A1, o B menos 2 e o C menos 3. Aqui eu coloquei o valor de delta, b ao quadrado menos 4ac, já substituí os coeficientes, tá? Isso aqui é um bom lembrete, né? Sempre que for coeficiente negativo, eu coloco entre parênteses. Aqui eu coloquei o b entre parênteses e o c entre parênteses. O a eu deixei 1 aqui, positivo ele não vai precisar. Outro detalhe muito grande, quando eu tenho esse c negativo, o A positivo e o C negativo vai ficar menos 4 vezes menos 3. Então, minha resposta vai ser mais 12, tá? Não é para repetir esse sinal de menos e sair multiplicando. Não, não. Menos 4, menos 6, multiplicação, sinais iguais, positivo. Então, eu tenho 4, 2 vezes 2, 4, tá? Sempre vai ser positivo primeiro, porque está elevado a 2. Então, vai ser 4 mais 12, 16, raiz de 16, 4. Aqui eu já montei já a fórmula de Bhaskara, né? Menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta. O delta deu 16 sobre 2 vezes o a. Então, vai ser 2 mais ou menos 4 sobre 2. Vou separar, o y é igual a 2 mais 4, 6 sobre 2, 3. 2 menos 4, 2. Menos 2 dividido por 2 menos 1. Então, achei as duas respostas. Ó. Um y vai ser 3 e o outro y vai ser menos 1. Então, esse sistema de equação de segundo grau é legal. Já achei as duas respostas. X é 3 e o y é menos 1. Ou o y é menos 1, o x é menos 1, né? E o y é 3. Tá? Tanto faz uma coisa ou outra, é porque eu estou trabalhando com mais, né? Se fosse menos, eu ia ter uma das respostas. Como mais, a ordem das parcelas não vai alterar o resultado, então eu posso colocar tanto x3 e y menos 1 ou x menos 1 e y3. Resumindo, coloca a resposta 3 e menos 1. Problemas com a equação de segundo grau. Coloquei aqui um probleminha aqui, né? O dono de uma lanchonete comprou uma certa quantidade de sanduíches naturais por R$180. Então, ele comprou uma quantidade que ele não está dizendo aqui quantos sanduíches ele comprou, né? Por R$180. Ele vendeu todos, exceto 6. Então, ele vendeu 6 a menos do que ele comprou. Teve um prejuízo de 6. Comeu, estragou, não sei lá o que aconteceu com esses 6 sanduíches. Com um lucro de R$2 por sanduíche. Então, ele comprou por um preço e vendeu a R$2 mais caro, né, para ter um lucro, né, de R$2. Com o total recebido, ele comprou 30 sanduíches a mais que na compra anterior. Então, ele pegou todo aquele lucro, né, todo aquele total, né, recebido com o valor dessa venda e comprou 30 sanduíches a mais do que ele tinha comprado antes. Então, ele aumentou o estoque dele, né? Ele comprou 30 sanduíches a mais do que ele comprou antes, pagando o mesmo preço por sanduíche. Ou seja, o valor lá que ele comprou o sanduíche não aumentou. Nessas condições, o preço de custo de cada sanduíche foi de... É uma questão de múltipla escolha, eu não coloquei aqui as respostas. Então, ele quer saber o preço de custo de cada sanduíche daquele.
tá? Que ele comprou. Na verdade, as duas compras que ele fez teve o mesmo preço de custo. Então vamos lá, vamos entender esse problema aqui e montei um sistema aqui que vai ter resolução com a equação de segundo grau. Então vamos lá. Primeiro, vou especificar, ele quer o preço de custo de cada sanduíche. Eu coloquei o preço de custo do sanduíche X. É o mais fácil. Só que tem uma outra incógnita aqui, né? Eu não sei quantos sanduíches ele comprou. Eu chamei de Y, né? Por isso que eu montei um sistema. Tem como montar sem ser sistema? Tem. Eu achei essa forma mais fácil, tá? Até para explicar e para vocês entenderem melhor. Uma certa quantidade de sanduíche. Eu montei a primeira linha. Ó, ele comprou uma certa quantidade de sanduíches naturais por 180. Então, se eu multiplicar a quantidade de sanduíche pelo preço que custa cada sanduíche, se eu multiplicar x vezes y, vai dar 180. Então, é a quantidade de sanduíches vezes o preço de custo de cada sanduíche, 180. A segunda linha é um pouquinho mais complicada, mas eu coloquei aqui um sistema de cores aqui para facilitar. Olha, ele vendeu todos, exceto 6. Então, eu coloquei quantos sanduíches ele comprou? Não sei. A quantidade de sanduíches era Y. Ele vendeu todos, menos 6. Então, eu botei Y menos 6. Foi o que ele vendeu. Tá? Com um lucro de R$2 por sanduíche. Quanto ele comprou? Preço de custo? X. Mas ele vendeu R$2 cada sanduíche, né? Vendeu mais caro, né? Ele vendeu a mais, R$2. Então, ele comprou por X e vendeu por X mais 2. Então, eu botei aqui entre parênteses, X mais 2, né? Com um lucro de R$2 por sanduíche. Com o total, ele comprou 30 sanduíches a mais que na compra anterior. Então, eu coloquei aqui, na compra anterior ele tinha comprado quantos sanduíches? Quantidade de sanduíches? Y. Então, ele comprou 30 a mais. Y mais 30. Pagando o mesmo preço. Então, não mudou o valor de X, né, que ele pagou. Ele continua pagando X. Então, eu montei aqui esse sistema aqui, ó. Exatamente, relendo meu problema devagar, tá? Vai ser necessário, às vezes, você ler 2, 3, 4 vezes, mas não tem problema, desde que você não erre ali na hora de montar ali a resolução. Então, ficou um sistema muito complicado. O que eu faço, professor? Tá, vou simplificar essa segunda linha aqui. Multiplicação distributiva, tá? Vai ficar y vezes x, xy. Y vezes 2, 2y. Menos 6 vezes x, menos 6x. Menos 6 vezes 2, menos 12. X vezes y, xy. X vezes 30, 30x. Ok, ficou até legal, porque aqui eu tenho xy, aqui eu tenho xy, posso mandar os dois para o espaço. E se eu passar um para cá, vai ficar xy menos xy. Então, xy some. Já facilitou minha vida. Coloquei esse 2y, não tenho mais y. Esse x ficou 30, passo para cá, vai virar menos 30. Com menos 6, menos 36. E o 12 eu passei lá para o outro lado, né? Para montar aqui um sistema de x, y e do outro lado, número. Sem letra. Então, esse 12 era menos, como eu passei ele para o outro lado, olha, ele ficou mais. Como tudo é par, eu resolvi dividir por 2. Por quê, professor? Não gosto de ficar fazendo conta desnecessária, nem com número grande, podendo fazer com números pequenos. Quando eu dividi por 2, aqui ficou y, aqui ficou 18x e aqui ficou 6. Tudo dividido por 2. Professor, se eu não dividir por 2, se eu colocar essa linha aqui, lá no sistema, vai dar certo? Continua dando certo, não muda nada, tá? É só para facilitar. E até recomendo que faça para tornar mais fácil e você fazer menos conta. Como é que ficou o sistema agora? xy igual a 180, y menos 18x igual a 6. Ficou mais fácil para resolver, né? Pego a linha de baixo, passo 18x para o outro lado, já y igual a 6 mais 18x. Método de substituição, então no lugar do y,
da linha de cima, eu substituo por 6 mais 18x, tá? Multiplicação distributiva, 6x mais 18x ao quadrado. Ah, não, professor. Vai virar uma equação de segundo grau. Lógico, a minha resolução é como uma equação de segundo grau. É igual a 180. Vou dar uma arrumada aqui na minha casa, né? 18x2, A, mais 6x, B. O 180 eu vou passar para cá, para igualar a zero. Vai dar menos 180 igual a zero. Como eu não sou bobo nem nada, né? Dividir por 6, vi que todos são divisíveis por 6. Dividir por 6. Professor, se eu não quiser dividir, cara, vai dar um baita delta, né? Caraca, aí você vai multiplicar por 180 e vai dar muito trabalho. Dividir tudo por 6, ainda vou achar em um delta aí um pouco grande, aí, por volta aí dos 300, 400. Vai ser 1 ao quadrado, né? 1 menos 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 360. Mais 1, 361. Tá? Meu delta vai dar 300 mais 361. Quando eu tirar essa raiz de 361, se eu não me engano, dá 19. 19. Então, minha raiz vai ser 19. Resumindo, corre atrás do seu prejuízo. Valor de x vai ser 3. Na verdade, eu vou ter dois valores de x, um positivo e um negativo. Lembra que eu estou me referindo a preço de custo, né, de uma mercadoria, então não vai ser negativo, e um preço de custo vai chegar lá, o sanduíche custa menos R$5, quando existe isso. Então eu vou ignorar o número negativo e vou pegar só o número positivo aqui, ó. X igual a R$3. Volto lá no problema, pô, meu preço de custo, quanto que custa cada sanduíche desse? R$3, resolvi o problema. Tá certo, professor? Certíssimo. Ah, mas eu não sei quantos sanduíches ele comprou. Tudo bem, não está me perguntando, mas caso a pergunta fosse, quantos sanduíches ele comprou? Aí eu vou ter que ir lá no meu sistema, né? Eu vou substituir o x por 3, tá vendo? O x, colocar 3, então ficou 3y é igual a 180. Y vai ser 180 dividido por 3, eu acho 60. Quantos sanduíches ele comprou lá na primeira compra? 60. Depois ele comprou 30 a mais, depois ele comprou 90. Tendo um preço de custo de R$3 cada um. Então, se ele vendeu com um lucro de R$2 por sanduíche, então ele vendeu esse sanduíche por 5, né? Comprou por 3, vendeu por 5. Espero que tenha ajudado. Valeu, obrigado e até a próxima aula.